Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estão aqui e para vocês que vão nos assistir depois. Meu nome é Clemson, eu sou um dos coordenadores do grupo de introdução à filosofia e hoje a gente vai dar continuidade sobre a filosofia moderna, falando um pouco sobre o filósofo Kant, filósofo que é uma peça-chave para a gente poder entender e conhecer melhor a filosofia moderna. Fiquem à vontade para conversar, para acrescentar, para complementar, para mostrar perspectivas diferentes. Fiquem bem à vontade para bater papo também sobre o assunto e da ilustração, citar exemplo. Fiquem à vontade. Esse encontro está sendo gravado para que mais pessoas possam assistir, ter acesso a esse encontro, a esse bate-papo, a essa conversa, tá bom? A gente vai falar sobre Kant e vai dar uma perspectiva geral e introdutória sobre os pontos principais da filosofia, do pensamento e das teorias desenvolvidas por Kant. É muita coisa e em um único encontro não daria para fazer isso tudo. Mas pelo menos o mais importante, as ideias centrais, né, as coisas mais básicas, né, e mais elementares para a filosofia desenvolvida por Kant, a gente quer tratar pelo menos um pouquinho aqui, dar uma pincelada e dar uma perspectiva geral. Pessoal, dando continuidade à introdução à filosofia, em filosofia moderna que a gente está, vamos falar um pouco sobre o filósofo Kant. Kant é um filósofo muito conhecido na filosofia, porque ele inova e traz perspectivas novas para a filosofia de modo geral. Ele nasceu em 1724 e faleceu em 1804, ou seja, ali no século XVIII, viveu a maior parte. Ele é um filósofo que é considerado um dos ícones da filosofia. Ele viveu no período iluminista, dentro dessa época conhecida como modernidade, por isso é conhecido como um filósofo moderno. E esse período da modernidade é aquele período que vai para além da Idade Média. Já tinha se saído da Idade Média e agora está vivendo essa nova perspectiva, essa nova visão para além da Idade Média. E é dentro desse contexto que se encontra a filosofia moderna e que se encontra a filosofia de Kant. Vamos falar um pouquinho como Kant viveu nessa época do iluminismo, e ele é um dos principais filósofos iluministas. A gente já comentou sobre o iluminismo, quando foi falar um pouco sobre filosofia moderna, a visão geral, mas vamos relembrar um pouco do iluminismo. O iluminismo é do século XVIII, né? Como alguns dizem, começou ali no final do século XVII, indo até o século XVIII, e é chamado como o século das luzes, a era da razão, do esclarecimento. Esse é como se fosse uma posição contrária àquilo que existia na Idade Média, porque a Idade Média era criticada por alguns e chamada como Idade das Trevas. Agora, na Idade Moderna e no Iluminismo, o que é chamado? De o século das luzes, a era do esclarecimento, como se fosse uma crítica à Idade Média e aquilo que acontecia. E como na Idade Média a ênfase muito era o teocentrismo, né? A religião, a filosofia e a religião estavam bem juntas. Agora, agora na Idade Moderna é separado, né, a religião de filosofia, e aí há essa nova perspectiva, né, da filosofia continuar o seu caminho desde lá do início, dos pré-socráticos, e agora ela seguiu o seu rumo sem essa junção ou essa obrigação de levar consigo a religião. E é nesse contexto que Kant está inserido, buscando entender. E
E o esclarecimento e o século das luzes está muito ligado a essa questão da era da razão, né? O que se entende por aquilo que diferencia o ser humano dos outros animais é que o ser humano é um ser racional. E essa questão de agir pela razão. E na Idade Média, a questão do transcendente, a questão da metafísica, a questão do espiritual era muito forte. E agora, na Idade Moderna, a razão começa a se tornar o eixo central da filosofia que vai se seguir. Kant faz uma virada de chave para a filosofia, porque ele vai inovar e vai trazer teorias novas que ainda não haviam sido mencionadas, poderiam até ter sido pensadas, mas ninguém tinha, de maneira contundente, falado o que Kant falou, escrito o que Kant escreveu, declarado o que Kant declarou. E isso faz com que a sua filosofia seja inovadora e demonstra a riqueza porque ele vai mostrar uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de ver a realidade. E é muito interessante isso, porque isso gera crescimento e desenvolvimento. Ainda que você não concorde com Kant, o fato de você ter um contraditório abre o leque para novas possibilidades. E Kant busca fazer isso com a filosofia, busca um novo olhar para a filosofia. E essa virada de chave que a gente falou, que Kant faz na filosofia, é sobretudo relacionado ao conhecimento. O conhecimento tem um papel chave na filosofia de Kant. E para a filosofia de modo geral, né, filosofia, o filósofo é amigo do conhecimento, é amigo da sabedoria, ele busca, né, conhecer, e não apenas conhecer, mas, como a gente falou lá no início, o que é filosofia, né? O conhecer do conhecer. Você não só quer conhecer aquilo que você se propõe, mas você questiona sobre o próprio conhecer do conhecer. E Kant vai fazer isso de uma maneira muito maestral. O tal do conhecer, que a gente já vinha falando e que foi tema lá do início, se destaca muito na filosofia de Kant. E isso é importante porque, se a filosofia busca conhecer, eu entender o conhecer do meu conhecer começa a me dar parâmetros e me dar entendimento de qual é a minha referência quando eu conheço a coisa. E eu fazendo isso, eu posso estar mais consciente do que eu posso conhecer, das minhas limitações, até onde eu posso ir e dos problemas e das dificuldades que eu tenho em relação a isso. E à medida que eu tenho consciência, às vezes, do problema e da dificuldade, é mais fácil de eu buscar solução, porque como que eu vou buscar soluções de um problema que eu não reconheço ou que eu nem sei que existe? E isso é muito interessante e muito importante, não apenas para a filosofia de Kant, mas para a filosofia de modo geral. Lembrando, fiquem à vontade para conversar e para trocar ideia e dialogar, tá bom? Nesse sentido, é falado muito sobre a Revolução Copernicana de Kant. Por quê? Assim como lá Copérnico, né, foi uma revolução, a mudança que ele propôs na teoria dele em relação ao modo de ver o mundo, de ver a nova realidade, Copérnico traz um novo parâmetro, né, para a própria concepção de realidade e para a maneira como eu enxergo a realidade. E Copérnico vai falar que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E isso causou uma revolução, né? E causou uma confusão muito grande, porque aí, quando acontecem essas coisas, aparecem novos posicionamentos, há o perigo da polarização. Eu tomar a minha verdade como uma verdade absoluta. Mas eu me permitir ser questionado e eu
buscar tirar a prova dos novos e buscar ver se realmente as coisas são como eu acho que são, ou como eu digo que são, ou como eu afirmei que é muito importante para que a gente possa crescer e desenvolver, e para que a filosofia possa caminhar nesse sentido também. E dentro da Revolução Copernicana de Kant, assim como a de Copérnico, que falava sobre o heliocentrismo, ele mudou a maneira de se ver, né, do geocentrismo, que era o Sol girando em torno da Terra, para o heliocentrismo, que é a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, o Sol é que está no centro. E na Revolução, por que Kant é chamado disso, né? A Revolução Copernicana de Kant? Porque ele muda a centralidade também em relação ao sujeito e o objeto. A filosofia está muito ligada a isso, né? Ao sujeito e o objeto. E às vezes o objeto é o próprio sujeito. Mas uma vez investigado, uma vez em análise e uma vez buscando ser conhecido, ele se torna um objeto de investigação. E nessa questão, antes de Kant, a centralidade estava no objeto. E era o sujeito que girava em torno do objeto para buscar conhecer o objeto. E aí Kant mostra uma nova perspectiva. Kant vai falar: não, o centro não é o objeto, o centro é o sujeito. E o objeto que orbita em volta do sujeito. Por quê? Porque é o sujeito que conhece, é o sujeito, a referência parte do sujeito para que o objeto possa ser conhecido. Tá certo que o objeto vai se mostrar, né? Mas ele só vai poder se mostrar dentro daquilo que é permitido pelo sujeito, permitido no sentido de que faculta ao sujeito poder conhecer. E é por isso que Kant coloca o sujeito como centro, já não é mais o objeto. Na Idade Média era o teocentrismo, né? Deus era o centro. E aí a gente vê na Idade Moderna, na filosofia moderna, o humanismo, né? O antropocentrismo, é o ser humano no centro. Mas o ser humano estava no centro, mas a ênfase estava no objeto. E aí Kant vai falar: não, que não está fazendo muito sentido, não. Meio que ele fez o que Copérnico fez, né? Não está fazendo muito sentido isso. E aí ele desenvolve uma teoria para falar sobre essa questão da centralidade do sujeito dentro desse tema que é o conhecimento, conhecer. Aqui só ilustrando o que a gente falou, antes o objeto estava no centro e o sujeito estava em volta. O objeto era é como se fosse o objeto que ditasse as regras. Mas aí Kant pega e fala: não, mas as regras vêm de acordo com a condição do sujeito. E a condição do sujeito, que tem uma palavra que é muito falada, que é aquela questão de condição de possibilidade. A condição de possibilidade vem do sujeito. Porque ainda que o objeto mostre uma coisa, se aquela coisa não está dentro da condição de possibilidade do sujeito, o sujeito não vai poder conhecer. E é isso que por isso ele vai tentar depois separar a filosofia da metafísica, que a gente vai ver mais à frente. Aí dentro do sujeito, ele vai alinhar muito essa condição de possibilidade ao ato de conhecer, e por isso o sujeito vai ter centralidade dentro da filosofia. E Kant, ele trabalha muito a questão da epistemologia, né? Esse nome que meio que assusta um pouco, né? Principalmente para muitos que têm o contato inicial com a filosofia, é um nome meio esquisito, porque não é um nome muito comum quando a gente está
no ensino básico, nem no ensino fundamental, no segundo grau, a gente não ouve muito isso. É teoria do conhecimento. E a teoria do conhecimento vai falar sobre não só o que é o conhecer, mas como eu conheço. E vai pensar toda a dinâmica e toda a relação que envolve o ato de conhecer, inclusive aquilo que vai predispor ou dar condição para o conhecimento propriamente dito. E dentro dessa epistemologia, dessa teoria do conhecimento, né, dentro do conhecer, havia duas correntes muito fortes e, de certa forma, concorrentes, que eram os empiristas e os racionalistas. Os empiristas achavam que o conhecimento vinha por meio da experiência, por meio das sensações. Fiquem à vontade para conversar, tá, gente? Clenison, é o seguinte, antes de começar o grupo, eu dei uma revisada rápida, né? Porque faz tempo que eu não estudava o Kant. Aí eu estava lendo lá, onde ele fala lá das intuições categoriais, né? Que são as intuições, por exemplo, intuição de espaço e de tempo, né? Todo mundo tem, né? Uma intuição de espaço e de tempo. Quer dizer, todo mundo sabe que existe espaço e tempo. Mas uma coisa é você acreditar que existe o espaço, que existe o tempo, uma coisa é você ter uma intuição sobre o espaço e sobre o tempo. Não sei se você já chegou a, a ter esse tipo de experiência. Por exemplo, você está em qualquer espaço que seja, e você tem, poxa, mas eu faço parte do espaço. Quer dizer, é aquela intuição, porque geralmente nós separamos, né? Não, o espaço é o que está fora de mim. Só que o espaço, ele inclui a você e inclui o restante do que não é você, entendeu? O tempo também do mesmo jeito. Só que o tempo é um pouquinho mais complexo, né? O tempo aí é um pouquinho mais complexo, porque você dizer que você está no tempo, por exemplo, aí já você está no tempo cronológico, vamos dizer assim, né? No tempo daqui a pouco é 10 horas, daqui a pouco é 11, tudo aí, você está nesse tempo, mas você pode estar além do tempo. Mas aí era só um comentário mesmo que eu tinha para fazer, para não complicar mais ainda. Kant é um filósofo complexo, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? E quando a gente começa a falar, parece que a gente está passando sal na boca, porque começa a dar sede e vontade de conhecer e de beber desse conhecimento, assim. É muito interessante. Isso lembra um pouco a figura do peixe, né, que está dentro da água. Ele faz parte daquele ambiente, e aí, assim, até que ponto, não dá para a gente saber até que ponto um peixe tem consciência de que ele faz parte daquele ambiente. E essa característica do ser humano de ter consciência da sua realidade, né, de ter consciência do espaço, né, dentro dessa perspectiva de intuição, é muito interessante assim, essa dimensão da razão, né, essa dimensão intuitiva da razão e que mexe também com a sensibilidade da gente, que se mistura muitas vezes, é muito doido, assim, muito interessante, assim, faz complexo, né, e chama muita atenção da gente. E nessa busca de buscar conhecer e saber como o conhecimento funciona, pensar o conhecimento, aí vem essa questão dos empiristas e dos racionalistas, que se junta a esses assuntos tão complexos como o Ronald já estava falando aqui, comentando com a gente aqui. Que é muito bom, é muito interessante e que às vezes a gente começa a pensar e a gente viaja, e às vezes a gente pensa que está começando a achar um caminho e parece que depois bagunça tudo, né? Porque aí uma coisa começa a chocar com outra
E isso é muito bom, é muito interessante. Porque se você fala, por exemplo, para um filósofo materialista, ele tem a noção de espaço e de tempo dele, mas a noção de espaço e de tempo dele é concreta, né? Não que o Kant seja assim um irracionalista ou alguma coisa assim desse tipo, mas é que para ele, antes do espaço do tempo, como a gente conhece, existem as intuições, né, desse espaço e desse tempo. É só esse o detalhe, a diferença entre um filósofo materialista e um filósofo transcendental como Kant, né? Que dentro de um próprio assunto admitido, há diferentes modos de ver as coisas, né? E isso é interessante e enriquecedor também, assim. Na Idade Moderna, nesse período iluminista, havia muito essa rivalidade, né, entre o conhecer e principalmente dentro desses dois expoentes, que eram os empiristas e os racionalistas, porque os empiristas falavam que o conhecimento se dá por meio da experiência, né, por meio das sensações, e os racionalistas falavam que o conhecimento se dá por meio da razão. Parece um pouco aquela briga de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, que aí parece que os dois meio que estavam brigando assim, e parece que a polarização estava tão grande que parece que a existência de um não queria admitir a existência de outro como se fosse uma fraqueza e não um fator de soma, né? Um fator de, de completude. E aí, nesse sentido, começa a se desenvolver a crítica de Kant, né? Ele é muito famoso pelas críticas que ele faz, né? As teorias críticas dele. E ele vai criticar essa polarização entre empiristas e racionalistas. E uma das coisas que aclama muito, que chama muita atenção em Kant, é o fato dele buscar essa conciliação dentro da perspectiva do conhecimento, essa conciliação entre o empirismo e o racionalismo. Kant também, depois a gente vai voltar para aquele assunto de empirismo e racionalismo, mas antes, Kant vai buscar fazer uma divisão entre o númeno, que é a coisa em si, e o fenômeno, que é aquilo que aparece. E isso dá muito. Vai dar muito pano para manga, né? Isso aqui vai ser motivo de crítica, de contestação, isso aqui vai trazer, entre aspas, briga e confusão. Contraditório vai se mostrar aqui por vários filósofos em relação a isso. Uns vão concordar, outros vão discordar, e uns vão discordar em parte, concordar em parte. Mas Kant, uma coisa que é interessante, que ao mesmo tempo que Kant ele divide a questão do número, do fenômeno, da coisa em si com aquilo que aparece, ele não nega a existência do número, a existência da essência. Número aqui, dentro do entendimento de número, vai estar a ideia de essência. E ele não vai negar isso. Inclusive, ele vai acreditar nisso. E, por sinal, ele tinha uma espiritualidade, né, até onde a gente sabe, assim. Mas ele vai tentar dividir as coisas com base no conhecer, na evidência do conhecer propriamente dito, para além daquilo que transcende. Porque ele dizia que ele não negava a existência do transcendente, mas para a teoria do conhecimento, é como se, para a teoria do conhecimento, o transcendente se mostrava além. O transcendente, o número para Kant, era visto como para além da teoria do conhecimento. Porque, assim, vejamos, a gente estava na Idade Média. A ênfase no sagrado, no divino, no transcendente, no metafísico, era muito grande. E a ênfase estava toda nisso. Só que isso era metafísico. Isso
isso não era negado pela razão, mas isso se mostrava para além da razão. É diferente, né? A razão negar algo ou a razão não fazer parte do campo de concepção da razão propriamente dito. E Kant vai tentar mostrar isso por meio das suas teorias críticas e por meio do seu questionamento e do desenvolvimento das suas teorias. Isso é bem crucial dentro da filosofia de Kant, para poder mensurar aquilo que pode ou não pode ser conhecido de maneira evidente. Nesse sentido, ele vai juntar o que a gente falou, que é a questão do empirismo com os racionalistas, juntando a questão dos sentidos e das razões, ele vai mostrar na sua teoria que as duas coisas, uma não anula a outra, e a importância das duas coisas nesse sentido. E ele tem duas obras principais, que é a Crítica da Razão Pura e que é a Crítica da Razão Prática. Ele tem várias obras, não vai dar para a gente falar de todas e estudar todas. A ideia é a gente pegar essas duas, que são as principais, e entender um pouco a ideia geral de Kant a partir dessas duas obras. Na Crítica da Razão Pura, ele vai tentar fazer o questionamento, né? O dilema estava entre racionalismo e empirismo para a epistemologia, né? Para o que é o conhecimento. E por isso, na Crítica da Razão Pura, ele vai desenvolver uma teoria do conhecimento com base nesses dois pilares, que é, sobretudo, né? Nesses dois pilares, que é o racionalismo e o empirismo. Por quê? Porque havia muito questionamento em relação se era um ou se era o outro, ou qual o papel de um e o papel do outro, ou o papel de um em relação ao outro. E ele vai fazer essa junção. E aí, lembrando que há alguns expoentes dentro do racionalismo e dentro do empirismo, independente da época que eles estejam situados, esses expoentes ajudam a entender um pouco a ideia que está contida no racionalismo e no empirismo. No racionalismo, a gente vai ter o Descartes, que é uma figura muito chave em relação a isso, o Leibniz e o Spinoza, que a gente já falou um pouco sobre isso lá no início da introdução, quando a gente estava falando de filosofia moderna. E no empirismo, a gente tem três nomes que chamam muita atenção, que é Bacon, Locke e Hume. Há outros também que trazem sua parcela de conhecimento, de filosofia, de perspectiva, mas a gente traz essas referências para quem quiser poder, às vezes, estudar e entender um pouquinho mais separado essas duas visões. Na Crítica da Razão Pura, o assunto ciência vai estar muito em voga na filosofia moderna, na filosofia moderna de modo geral. Às vezes lembra um pouco que na Idade Média o Deus era o transcendente, e na Idade Média o Deus era o transcendente. Na Idade Moderna, muitas vezes parece que o Deus é a ciência. Há críticas em relação a isso, mas como a ciência começa a tomar um foco e um destaque muito grande, ela começa a se tornar, de certa forma, o Deus da modernidade. E Kant começa a mostrar que a ciência e o próprio conhecimento, ele vai andar basilado nesses dois pilares, que é a experiência e a razão. A ciência é feita com essas duas ferramentas.
E ele vai falar isso para basear não qualquer conhecimento ou não qualquer suposição, mas ele vai falar sobre um tipo específico de conhecimento, que aqui a gente vai desdobrar em 3 características, que são conhecimentos seguros, necessários e universais, que, de certa forma, é o que a ciência busca. Ela busca, né, fazer afirmações com certo tipo, né, com certa medida de segurança, né, dentro dessa ideia de necessário, porque a ciência busca esse crescimento responder os problemas da humanidade, né, de certa forma, e meio que universalizar, né? Porque, assim, dentro da ciência, um experimento ele tem que ser repetido e a resposta tem que dar a mesma, porque senão aquilo mostra que é fraco, que tem erro naquilo. E por isso essa ideia de universalidade é muito forte na ciência. E na crítica da razão pura, ele vai buscar trabalhar essa conciliação, reforçando aqui entre empirismo e racionalismo, experiência e razão, e a ênfase é no conhecimento, na epistemologia. Ele quer entender como o ser humano conhece para depois ele perscrutar sobre o objeto, né? Ele entender o que ele está conhecendo do objeto com base dele entender a si mesmo. Aquela ideia de conhece-te a ti mesmo, né? Que era muito forte lá nos pré-socráticos, que era muito forte lá nos filósofos socráticos. A gente lembra muito isso aqui na filosofia de Kant, né? Ele querer partir do ser humano mesmo para depois, assim, a expansão do conhecimento chegar no objeto. E é dentro dessa crítica da razão pura que a gente falou, que vai ter uma ênfase muito forte na ciência para esse conhecimento seguro, necessário, universal, que juntando experiência e razão, é dentro desse contexto, dessa busca do que seja esse conhecimento, né, seguro, necessário, universal, que Kant vai desenvolver a teoria dos juízos, que é muito famosa, né? E que é muito assim. É muito eu buscar me entender, mas não é só eu buscar me entender, porque às vezes a gente meio que olha para dentro de si, mas como Kant era muito sistemático, esse olhar para dentro de si, ele buscava tentar encaixar as peças para que aquilo fizesse sentido e para que ele pudesse desenvolver uma teoria. Aí lembra muito, por exemplo, Newton tem aquela teoria, né, que a gente não sabe até que ponto é verdade ou não, mas dele estava sentado debaixo de um pé de maçã e ele vê uma maçã cair no chão. E aí ele, a partir daquilo, ele criar a teoria física, né, da atração, as teorias que ele cria, da gravidade. O ser humano, de modo geral, já via a maçã cair no chão e já entendia, né? Já havia algo que chamava a atenção de curiosidade, de questionamento, que havia algo por trás daquilo, né? Por que a maçã cai para baixo e não para cima? Pode parecer óbvio, mas assim, como que eu explico isso por meio de uma teoria que possa ter esses pilares aqui, ó? Um conhecimento seguro, necessário e universal para justificar o fato da maçã cair para baixo e não para cima, cair na terra e não cair para o céu, por exemplo. Mais ou menos isso Kant vai fazer em relação ao conhecer. Por que eu conheço desse jeito e não de outro jeito? E à medida que eu olho para mim,
como eu sistematizo essa minha maneira de conhecer em relação a algo que eu possa colocar como evidente, né? Que eu possa bater o martelo. E por isso a metafísica começa a se afastar, o transcendente começa a se afastar, né? O divino, o para além da razão, começa a se afastar, porque a referência aqui é as condições diretas que o ser humano tem e que lhe permite conhecer. Porque tem coisa que parece que a gente conhece, mas vocês já notaram que não dá para ser explicado, nem pela sensação, nem pela razão. E aí Kant busca fugir disso, porque se eu no mundo e na realidade busco conhecer a minha realidade de acordo com aquilo que me é permitido conhecer, de certa forma, parece que Kant está tentando ser humilde e dar o braço a torcer e tentar separar as coisas. Tipo assim, eu sou humano, eu não, o meu foco está no fato de eu ser humano. E é essa humanidade que eu preciso trabalhar. O meu foco não está em desenvolver uma teoria divina, porque vamos trazer uma especulação aqui, né? Que Kant era uma pessoa religiosa, e tudo indica que sim, mas é como se ele separasse, né? Mesmo que ele se visse como divino, se o divino está na Terra e está num corpo e tem uma razão que aí e que isso vai ser pilar para suas ações, e se essas ações fazem diferença e vai ter interferência, por exemplo, no pós-vida, no pós-morte, né? Mas o interessante e o fundamental é eu pensar nesse período agora. É a beleza da minha humanidade, é a grandiosidade do fato de eu ser vivo e das condições que eu sou como criatura, qual que é o bem, qual é o melhor, qual é o meu potencial. E Kant focava muito nisso. Dentro dos juízos, que é nessa teoria da crítica da razão pura, de uma das obras mais famosas e célebres, né, de Kant, que entram os juízos. E aí a gente vai falar o que seriam esses juízos que Kant começa a teorizar e descrever. Juízos, dentro da ideia de Kant, são formas de conhecimento, que são afirmações sobre a realidade. Mas observe, se eu vou afirmar algo sobre a realidade, não pode ser uma simples opinião, não pode ser uma simples suposição. Eu preciso dar alicerce para essa afirmação. E é isso que Kant busca fazer por meio desses juízos que é dar forma ao conhecimento com base na sistematização e no entendimento e na busca do conhecimento de quem o ser humano é e de como o ser humano funciona. E nesse sentido, ele vai citar, ele vai não só citar, mas ele vai trabalhar e destrinchar 3 tipos de juízos, que é o juízo analítico a priori, o juízo sintético a posteriori. São esses 3 juízos que a gente vai buscar entender o que Kant quer dizer com cada um deles.
o juízo analítico a priori, o juízo sintético a posteriori e o juízo sintético a priori. Note que o juízo sintético a priori ele vai ser uma junção desses outros dois juízos. E o que é? Se a gente vai falar de juízo analítico a priori, o que quer dizer essa questão? O que Kant quer dizer quando diz a priori? Uma que, quando ele fala sobre isso, ele está se referindo a conhecimento e um conhecimento que depende da razão. Então, o juízo analítico a priori vai ser a evidência de um conhecimento que depende da razão. E o que vai ser esse juízo sintético a posteriori? A posteriori vai ser também um tipo de conhecimento que Kant vai destacar, vai descrever, e esse tipo de conhecimento vai depender da experiência. Observa que aqui o juízo analítico a priori, um conhecimento que depende da razão, e o juízo sintético a posteriori, um conhecimento que depende da experiência. Vê dentro dos juízos a ideia, aquilo que contém a ideia do racionalismo dentro do juízo analítico a priori e aquilo que contém a ideia do empirismo dentro do juízo sintético a posteriori. E depois vai haver essa junção dessa outra forma de conhecer aqui, que é o juízo sintético a priori. Então vamos pensar um pouquinho no juízo analítico a priori. É um conhecimento que depende da razão, como a gente falou, e está muito ligado a essa ideia dos racionalistas. E ele é um conceito que é autoexplicado. O conceito é a autoexplicação de si mesmo, é mais ou menos isso. O conceito do predicado está contido no conceito do sujeito. E a gente vai dar alguns exemplos aqui para ficar mais evidente isso. Juízo analítico a priori. Olha uns exemplos. O círculo é redondo. Está vendo que o predicado faz parte do que é o círculo, o fato de ser redondo? O triângulo tem 3 lados. 3 lados faz parte do conceito do que é o triângulo. Ou seja, o predicado ele não informa nada de novo sobre o sujeito. Ele só vai o quê? Reafirmar ou evidenciar ou expor aquilo que é o próprio sujeito. Esse é o juízo analítico a priori. Porque uma vez que eu entendo racionalmente o que é um círculo, pela própria ideia de círculo, eu reconheço e eu conheço o que seja círculo. Parece óbvio. Só que às vezes eu pegar esse óbvio como posição elementar para que haja o entendimento de conhecimentos complexos é um desafio muito grande. Porque não é só fazer isso, dar linguagem para isso, dar sustentação para isso, dar justificativa para isso e provar isso de maneira para mostrar que não é só algo que parece verdade, mas que é evidência de verdade. E nesse sentido, o juízo sintético a posteriori, que é aquilo que a gente falou, que é um conhecimento que depende da experiência. Ele vai colocar como conhecimento inseguro, porque assim como os gregos antigos lá falavam que porque eles tinham tanto temor para falar, né, dos sentidos e da experiência, porque ele falava que o sentido pode ser falho. Você pode olhar uma coisa e não ser bem aquilo. E aí, por isso que, meio que reafirmando o que já tinha sido falado pelos antigos, ele vai falar que é um tipo de conhecimento, mas um conhecimento inseguro.
E ele depende da experiência, está muito relacionado a conhecimento empirista. E aí o predicado, ele acrescenta uma informação nova ao sujeito. No juízo analítico a priori, o predicado ele reforça o próprio sujeito. No juízo sintético a posteriori, o predicado acrescenta uma informação nova ao sujeito. Porque lembra lá da busca do conhecimento, a gente quer conhecimentos universais? Se no juízo sintético a posteriori o predicado acrescenta uma informação nova ao sujeito, ele meio que está dando uma individualidade ao objeto. E essa individualidade, ao mesmo tempo que diferencia o objeto, mas não é o ponto que universaliza ele. É algo mais... É como se fosse uma esfera mais particular, mais que lembra de subjetivo. E a gente vai entender um pouco isso. Dando exemplos de juízo sintético a posteriori. Por exemplo, João está alegre. Alegre não define quem é João. É apenas uma condição de que João está, mas ele pode estar alegre hoje e pode estar triste amanhã, ou ele pode estar, né, mediano depois da manhã. Viu que não é um conhecimento universal, que é uma condição de existência de João, assim, o fato dele, ele não está o tempo todo alegre. Por exemplo, a sopa está quente. Ela está quente agora, mas ela pode estar fria mais tarde, dependendo se ela não estiver no fogo, por exemplo. Vê que o predicado informa algo novo sobre o sujeito. E esse algo novo não é uma definição propriamente dita de quem é o objeto. Parece mais é mostrado mais como um estado do objeto do que quem é propriamente o objeto. Mas são duas fontes de conhecimento que são muito importantes. Porque, assim, entender o que não muda do sujeito e entender aquilo que muda. O conhecimento inseguro, porque ele não é universal, ele muda. Mas olha o quanto é importante isso, né? O quanto é importante isso para que a realidade exista, porque se só existisse sopa, não ia existir essa diversidade de sopa, tanto em relação a estar quente e fria no modo, entre aspas, natural, como a diversidade do que pode conter uma sopa. Vê como isso traz riqueza e como se complementam as coisas, e como se fosse uma pintura que começa a dar personalidade às coisas. Aí, ao mesmo tempo que o ser humano é universal, ele é particular, ele é único, ele é exclusivo. E isso começa a fazer com que as coisas sejam vistas assim, né? A ideia de obra-prima. E para a gente fechar os juízos, vamos entender um pouquinho do que seria esse juízo sintético a priori. Ele amplia o conhecimento de forma parcialmente segura, que geralmente é o que Kant e no geral é o que Kant defende para o que seria a ciência. Meio que mostrando e dando a entender que a ciência não é absoluta, né? Ou para alguns diriam que a ciência não é um Deus. Ela é passível de falhas, de erros, de desenvolvimento. A física de Newton, né, em parte foi superada pela física de Einstein, que em parte está sendo superada, né, pela física das mini-partículas. É mais ou menos isso que Kant está querendo dizer, é um conhecimento parcialmente seguro. Junta a razão e a experiência para se formar seguro, mas tem uma parte que é segura e uma parte que não é segura. Aqui eu esqueci de colocar exemplos, mas deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Um dos exemplos que é citado é a questão do corpo ter massa. O corpo tem massa.
Mas isso é universal, né? O objeto tem massa. Eu não sei se eu estou falando fisicamente com os termos certos, mas o objeto tem massa e isso é universal. Mas observa que a referência de massa na Terra vai ser diferente da referência de massa na Lua, por exemplo. Isso vai estar ligado a outras questões relacionadas a peso, esse tipo de coisa assim. Aqui os juízos, os 3 tipos de juízo: analítico a priori, sintético a posteriori e sintético a priori. O juízo sintético a priori, de modo geral, é isso. Ele amplia o conhecimento de forma parcialmente segura, tá bom? E qualquer dúvida, a gente pode conversar mais sobre ele. Também a gente pode tentar trazer mais exemplos na próxima aula, se vocês quiserem, tá ok? Agora a gente vai para a crítica da razão prática, que faz parte dessas 2 principais obras de Kant. A crítica da razão prática vai falar sobre essa questão das ações propriamente ditas, evidenciadas, né? E a moral universal é porque, assim, dentro dessa perspectiva de escolha, de decisão, Kant busca uma referência do que seria o ideal. E aí, na crítica da razão prática, a ênfase vai estar nessa moral universal. Essa moral tem um sentido amplo para Kant, porque às vezes para a gente aqui ela pode ter um sentido mais reduzido, né? Mas aqui é um sentido mais amplo, moral no sentido do que contempla a ética, sabe? Do que contempla o que seria o ideal para o agir humano, mais ou menos isso que está envolvido nessa questão de moral universal para Kant. E isso vai ser trabalhado na crítica da razão prática, nessa obra de Kant, e ele vai desenvolver muito essa ideia de razão e de dever, e conciliar essa ideia de razão e de dever dentro disso, dentro dessa concepção, né, do que seria o ideal do agir humano. E ele vai tentar fazer isso, universalizar isso dentro do que a gente já vinha falando, né, para todos e em qualquer circunstância, o que seria o ideal da ação humana. É claro que isso vai ser alvo de crítica, muitos filósofos vão criticar isso depois, mas ao mesmo tempo ele dá uma nova perspectiva da realidade, inclusive começa, né, balançar o coreto aí para que o conhecimento seja pensado e refletido e questionado e haja toda aquela dinâmica que envolve a dialética, né, de tese e antitese, síntese, e depois várias sínteses começam a surgir a partir disso, e aí essas sínteses começam a se tornar novas teses para antiteses, para novas sínteses, e ele trabalha muito essa ideia desse conhecimento nesse sentido de crítica. Como a gente falou, a crítica da razão prática está relacionada a essas ações. O que seriam essas ações? São ações baseadas em princípios morais, por isso que ele vai falar de moral universal, e vai estar ligada à questão de que seja, como que seja algo que serve ou deveria servir, né, ou que ele busca para que seja para todos os seres humanos, por isso universal, vai estar submerso nesse contexto a ideia de sociedade e a ideia de bem. Não apenas a ideia do ser humano propriamente dito, mas a ideia de coletividade, né, de ser social. E é nesse contexto que surgem os imperativos de Kant, trabalhados por Kant, né, desenvolvidos, estabelecidos, desenvolvidos, né, e muito trabalhados por Kant em relação às ações humanas. E os imperativos, Kant vai colocar em dois espectros, né, o imperativo categórico, que ele vai colocar como superior, e o imperativo hipotético, que ele vai colocar como algo inferior. E a gente vai buscar falar um pouquinho sobre eles.
para entender eles dentro de duas perspectivas, o foco são as ações humanas. Porque, assim, lembra que Kant está trabalhando o conhecimento, e o conhecer do conhecer e como conhecemos. E busca entender o sujeito e busca entender o objeto. E esse objeto está dentro desse espaço-tempo, né, que o Ronald comentou aqui com a gente. E as minhas ações, as minhas práticas, o meu viver acaba sendo reflexo ou sendo influenciado pelo meu conhecer, mas até que ponto, né? E aí Kant começa meio que se intrigar em relação a todas essas coisas, e ele começa a questionar as ações humanas e buscar querer entender o que é o conhecer que está por trás das ações humanas. E aí o ser humano pode decidir, e essa decisão também vai ser pauta para questionamentos e para posições filosóficas diversas, que até que ponto podemos ou não podemos decidir, mas isso não vem ao caso neste momento, mas vem a questão de que as ações humanas, o que envolve as ações humanas e o que eu posso conhecer das ações humanas. E aí ele vai colocar esses dois imperativos que ele vai dizer que é o que baliza a questão das ações humanas, que é o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Segundo Kant, as ações humanas podem ser movidas por dois elementos, por paixão ou pela razão. As paixões diz respeito aos interesses, né? Aquilo que eu faço esperando algo em troca, e ele vai chamar isso de imperativo hipotético. Já as ações humanas com base na razão, ele vai dizer que eu faço com base na razão porque é o certo a ser feito. E aí ele vai... daí a ideia do dever ser muito forte quando ele trabalha nessa questão. E daí vem o imperativo categórico. A ideia de razão aqui, porque não é que na paixão eu não uso razão, porque eu posso fazer algo e arquitetar muito bem esse algo em relação a sistematizá-lo. A razão aqui é no sentido de buscar saber mesmo, sabe? Assim, o valor das coisas, né? De poder entender o que seria o certo fazer, independente da paixão. E por isso ele coloca essa razão como balizamento, para eu não ser, de certa forma, escravo da paixão, escravo da emoção, escravo das sensações, escravo dos sentimentos. Por isso que ele diz que o imperativo hipotético não é o melhor meio para as ações humanas, porque busca muito diretamente os interesses humanos. E se eu busco isso de maneira direta, muito diretamente, corre atrás de eu passar por cima de coisas que eu considero, ou que eu vejo, ou que eu reconheço que sejam importantes. A questão, por isso ele fala muito sobre a questão da moral universal e essa ideia de que porque é o certo a ser feito. E o que seria esse certo? E quem vai me trazer a ideia desse certo? Seriam as paixões ou seria a própria razão? E a razão como crivo, inclusive, para que eu possa viver as paixões. É nesse contexto que está o imperativo hipotético e o imperativo categórico. E aí isso vai trazer muitas reflexões em relação ao agir humano. O que eu estou fazendo? Né? A minha ação nesse momento, a minha ação naquilo que eu fiz, foi baseado no imperativo hipotético ou foi baseado no imperativo categórico? Essa ideia da razão é muito forte para Kant, né? Eu esqueci de colocar alguns exemplos aqui também, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo,
Dentro dessa ideia de imperativo hipotético e imperativo categórico, a gente pode citar, por exemplo, uma pessoa que não rouba. Se a pessoa não rouba porque ela tem medo de ir presa, ela está pensando mais no interesse dela, né? Naquilo que seria em não se prejudicar, ela está pensando na troca, o que aquilo vai trazer para ela. Agora, se uma pessoa não rouba porque ela vê que aquilo é o certo a ser feito, é errado roubar, ela está agindo de acordo com o imperativo categórico. Está vendo que o fato de não roubar pode estar dentro de um imperativo ou dentro de outro. E aí, até a própria ação em relação a ela, às vezes a ação pode ser uma ação certa, mas impulsionada por algo que pode te levar para caminhos errados, porque o interesse pode te levar para algo bom ou não, né? A paixão pode te levar para algo bom ou não. E nesse sentido, Kant vai mostrar que a ação baseada na razão, essa razão que busca o bem e o que é melhor para todos, é o que é mais seguro para o ser humano. E aí ele vai trabalhar essa ideia do dever, né? O dever e agir. Tem uma frase muito famosa de Kant. Eu não sei se eu vou saber falar ela certo. Eu esqueci de colocá-la aqui. Que é, se alguém souber, me fala, que é aquela que fala assim, haja de modo tal que a sua ação possa ser realizada por todos os seres humanos. E aí, assim, ele fala muito sobre essa questão, se todo mundo fizesse o que você vai fazer, isso seria bom ou seria ruim? Ele começa a trabalhar essa ideia de você questionar racionalmente, pensando no ideal de agir humano, no ideal de sociedade, no ideal de vida em comunidade. Ele busca trabalhar muito essa ideia do bem com base nas potencialidades humanas. É como se a humanidade se tornasse meio que se tornasse divina por causa do seu potencial humano. É como se o potencial humano aproximasse a pessoa do divino, embora ele não vá falar isso, pela excelência do que o homem pode ser, porque a ideia de bem aqui dá para fazer um salto com um transcendente. E ele vai buscar muito esse bem dentro da dimensão humana, que é como ele coloca, mais ou menos assim, dentro daquilo do que seja a responsabilidade humana. E por isso ele é muito interessante, né? E por isso, assim, ele é muito citado. E as coisas que ele fala, assim, dá para exercer muito senso crítico com base naquilo que Kant fala. Isso aqui foi só um pouquinho da filosofia desenvolvida por Kant. Tem muito mais. Mas nosso objetivo é trazer uma introdução, dar um pouquinho, né, um gostinho do que é aquilo e dar um pouco das bases para a gente poder entender melhor a filosofia e os filósofos. E a ideia é que a gente possa buscar conhecer depois, né, mais sobre isso. Para a próxima aula, a gente quer trabalhar Hegel e a gente já está caminhando para o final da filosofia moderna. Vocês têm alguma dúvida, querem falar, complementar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, complementar, mostrar uma perspectiva diferente, fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, então a gente encerra por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito bom estar aqui com todos vocês. Tudo de bom. Um grande abraço.